humildade nos faz ser novamente agradável a Deus. E Lutero era desse tipo. Lutero era, antes de ele conhecer a justificação, né, antes dele chegar no versículo-chave em que ele aquietou seu coração do turbilhão de pensamentos que tinha, ele vivia todo o tempo sofrendo, porque para ele era só condenação. Ele era um homem que já estava condenado, não é? Porque os pecados eram muitos, estavam sempre pecado. Então, foi a vida de Lutero. E das palavras do seu biógrafo, fala o seguinte: foi ali perante o Sacro Império Romano, né, no governo do imperador Carlos V, o imperador germânico, em um impressionante conjunto de nobres germânicos e talvez mais importante, perante o representante papal Thomas Caetano, que Lutero tomou sua implacável posição e fez a declaração pela qual ele imediatamente saltou do cosmos medieval para dentro do moderno, que ele deixou claro que temia o julgamento de Deus mais do que o das figuras poderosas naquela sala. Ele eletrificou o mundo. Como alguém, quanto menos um simples monge, se atrevia a implicar que pudesse haver qualquer diferença entre eles, desde tempos imemoriais. Aqueles homens falavam por Deus e pelo Estado, mas Lutero os desafiou, humilde, mas assertivamente, em um momento divisor de águas da história. Então, foi na Dieta de Worms, né? Na Dieta de Worms, quando Lutero foi chamado para se retratar, né? Lutero já tinha escrito as suas 95 teses, Lutero já tinha escrito alguns livros, né? Condenando as pregações, as vendas de indulgência, condenando o que aquelas pessoas faziam, né? Pregando, né? O perdão por méritos, né? Pagando, né? A venda do perdão, a intervenção papal na questão da salvação, da justificação. Então, os abusos que havia muitos abusos, e para Lutero eram abusos que o povo não entendia. E Lutero resolveu lutar, né? Deus, então, agiu por meio de Lutero. Se tiver uma melhor, tá baixando. Então, Deus agiu por meio de Lutero. Lutero foi um grande instrumento para que a igreja mudasse, para que deixa eu ver se assim melhora. Tá bom, assim tá bom. Para que mudasse as pregações, né, o tempo, para que o povo conhecesse verdadeiramente como Deus agia, né? Então, foi assim a vida de Lutero. E aí, a gente vai entrar agora na questão dos 5 solas da Reforma. Sola Escritura, somente a Escritura. Quando um católico diz: eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele virou protestante. Essa palavra foi de um padre, Dom Henrique Soares da Costa, bispo católico lá de Palmares, da cidade de Palmares, Pernambuco. Então, ele foi a uma entrevista, e na entrevista ele declara que a igreja está acima da palavra, né? Foi uma situação muito difícil, houve muitos questionamentos com o que esse padre disse. Porém, ele, por questão de as pessoas começarem a entender que a autoridade da Igreja Católica tinha que estar debaixo da autoridade da palavra, ele foi em defesa
de que os católicos que pensassem assim estavam errados, né? E isso aí é uma heresia terrível, né? Porém, contra o que o padre falou, o apóstolo Paulo, séculos antes, escreveu na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 17 a 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Nesse caso, inclui-se até o Papa, que tem que ser preparado, instruído e ensinado pela palavra. Então, aí mostra e prova que a palavra, a igreja depende da palavra. A palavra não depende da igreja. A igreja depende da palavra. E aí onde entra essa questão. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, a palavra de Deus, ela não depende de nada para ter vida. Mas a igreja depende da palavra para ter vida. Então, o que esse padre falou aqui, querendo colocar a igreja acima da palavra, ele não entendia ou estava passando por cima do que a Bíblia nos mostrava concernente à autoridade. A igreja tinha que estar abaixo, a autoridade da igreja estava abaixo da autoridade da palavra, não é? A palavra eficaz, ela é um adjetivo de dois gêneros, que tem virtude ou poder de produzir em condições normais e sem carecer de outro auxílio. Observa bem, a igreja, ela não consegue produzir se não tiver a palavra, ela tem que ter o auxílio da palavra, ela tem que ter intervenção divina para produzir, para ter vida. Então, desta forma, já contradiz o que o padre ele quis falar, concernente que a igreja estava acima da palavra, não é? A igreja conduzia a palavra, e não a palavra conduzia a igreja, né? O que ele quis dizer. A igreja, por exemplo, é viva, porém não seria eficaz ou eficiente sem a palavra de Deus, ressaltando-se que ela só tem vida em Cristo. A igreja que não tem a palavra de Deus e não tem Deus, que é a palavra, ela não é viva. Não tem como ter vida, não é? Esta igreja. João capítulo 1, versículo 1. Né? E o verbo era Deus, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, ou a palavra era Deus. A palavra estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a igreja esse padre estava totalmente desfocado, né? Trazendo ainda os pensamentos, o que se fazia os antigos antes da reforma. Só pela pregação da palavra que o homem conhece a Jesus como Salvador. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta palavra que vos foi evangelizada é o que o apóstolo Pedro escreveu, então, na sua primeira carta. Quer dizer, então, que nós vamos vendo como Lutero, como os reformadores, eles tinham propriedade no que falava sobre a palavra, só a Escritura, só a palavra de Deus, somente a palavra. Conforme observamos nestes versículos, a palavra de Deus purifica, regenera, transforma, é viva, é permanente. Né? Então, eles estavam errados quando colocava a igreja acima da palavra. A palavra santifica. Segundo o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus, fazendo a sua oração, que é a oração sacerdotal, diz: santifica-os na verdade,
a tua palavra é a verdade, né? Então, a verdade do Senhor santifica e a palavra é a verdade. Então, está ali ligado, né? A palavra salva. Em Romanos capítulo 10, versículos 8 e 9, Paulo diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, pela palavra a pessoa alcança a salvação porque, como eu havia falado antes, conhece a Cristo. Ele vem a Cristo pela palavra, é pela pregação da palavra que a pessoa tem o senso, o conhecimento de seus pecados, entende que é pecador e entende que precisa de um Salvador. Então aí vem o conhecimento, né? E começa a conhecer Cristo, e aí, através da palavra, ele encontra a salvação em Cristo Jesus. A palavra dá entendimento. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Está no Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi o Dr. Spurgeon, né, o príncipe, chamado Príncipe dos Pregadores. Ele falou que se todas as pessoas conhecessem a Bíblia, lessem a Bíblia, nunca seriam enganados ou ficariam escravizados, a mente escravizadas, seja por enganos de política ou de religião, seja onde fosse, né? Então, seriam esclarecidos se todas as pessoas conhecessem a Bíblia, lessem a Bíblia, né? Então, foi um dito pelo o princípio dos pregadores. Porém, conforme Lutero, estava sendo negada a palavra de Deus ao povo, creio eu, pois que, são minhas palavras, né? Pois que as missas eram realizadas em latim e o povo não conhecia, já que era a língua usada pelos clérigos católicos, né? E realmente na época a pregação, né, anterior às pregações de Lutero, os padres rezavam as missas ou faziam as missas no latim, né? A Bíblia era no latim. Então, o povo não conhecia, o povo simples, humilde, não conhecia. Então, eles ouviam e tinham que acatar o que os padres eles falavam, não é? Quando os pré-reformadores, John Hus e John Wycliffe, se não me falha a memória agora, que eles pregavam, eles faziam o povo entender, né? Eles se faziam entender. Por isso que eles foram, que John Hus foi queimado e Zwingli ou Whitefield, não lembro um dos dois, também foram perseguidos porque eles pregavam a verdade e o povo entendia, né? Mas, no geral, os padres católicos, eles pregavam, eles faziam a missa no latim. Então, o povo tinha que crer no que eles falavam, né? Na interpretação que eles dessem. E o povo seguia a eles, né? Continuava na sua ignorância. Para Lutero, estava havendo um equívoco quanto à interpretação da Bíblia. A Santa Igreja Católica, através dos bispos... Aliás, aqui em cima. Lutero fez a primeira tradução do Novo Testamento do grego para o alemão, dando ao povo a oportunidade de ter contato com as Sagradas Escrituras, o povo alemão, não é? Pela primeira vez. Começou a tradução da Bíblia, da qual foi impresso o Novo Testamento, em setembro de 1522. Para Lutero, estava havendo um equívoco quanto à interpretação da Bíblia. A Santa Igreja Católica, através dos bispos e padres, dizia que a interpretação da Bíblia só podia vir da Igreja e tinha que ser interpretada para eles, Para eles, a verdade era essa, e que deveria ser obedecida e seguida sem questionamentos, como fosse interpretada pela Igreja. Nesse caso, a autoridade da Igreja estava acima da Bíblia, né? É aquela questão que eu falei, que eles colocavam a Igreja, né? A autoridade da Igreja estava acima da Bíblia. Então,
ou seja, no entendimento bem simples, a Bíblia estava submissa à igreja. Não é? Aonde que Lutero provou e mostrou que era o contrário, e é isso que ele não aceitava. Por isso que tem somente a Escritura, né? um dos 5 solas, né? Somente a Escritura, porque não aceitava, assim como os demais reformadores, como João Calvino, também atestou essa questão. Então, uma das causas de protesto de Lutero para os reformadores da Bíblia, para os reformadores, a Bíblia não precisava da igreja como complemento, ela se interpretava sozinha. A igreja depende da palavra e não a palavra depende da igreja, né? O que os reformadores queriam falar e lutavam era isso, né? Que os cristãos, os fiéis entendessem, né? E que os clérigos eles não iam aceitar. Eles poderiam até entender, mas não iriam aceitar que a palavra Bíblia não era a interpretação do Papa, o suprassumo da verdade. Não é? A Bíblia ela não precisava de uma escora para ser levada ao povo. Né? Ela necessitava apenas que fosse pregada na sua fiel essência, vamos dizer assim, na sua fiel essência. Porém, era as pregações equivocadas para que o povo ficasse preso na ignorância, né? É por isso que quando, segundo alguns comentaristas, que quando Lutero ele traduziu o Novo Testamento do grego original para o alemão, foi uma ruptura mesmo. Aí se consolidou a ruptura dele com o catolicismo, com a Igreja Católica. Por quê? Porque agora a palavra foi para o povo simples, né? Ia ser divulgada, ia ser agora colocada na mão das pessoas, né? E o povo se interessou, né? O povo se interessou, então, e foi muito bom. Né? Foi muito bom, foi uma maravilha a palavra. Imagina a palavra chegar até nós e nós termos, né? Logicamente que com isso não dizemos que Deus não levantou homens, pessoas como o próprio Lutero, como o próprio Calvino, como o próprio Zwinglio e o Felipe Melanchthon, que foi um amigo do Lutero na Reforma, e tantos outros pregadores que trazia a mensagem, traziam a mensagem na sua essência, né? O que Deus queria falar ao povo na sua palavra. Eles falavam na essência da palavra. E o que acontece? Deus levantou essas pessoas e tem, né? Veio pastores e os apóstolos e foram instruídos para isso, né? Porém, todas as pessoas têm a sua Bíblia, a sua palavra, para viver por ela, para caminhar por ela. E, ainda que não entenda, tem o Espírito Santo de Deus que entenda. Porém, todos precisam compreender que a vontade de Deus é expressa aqui, não é? E é isso que é falado. Então, a questão da palavra, eu creio que os irmãos compreenderam concernente somente à Escritura. Agora, solos Cristo, ou somente Cristo, né? Cristo não tinha dinheiro, isso aí foi uma palavra Lutero, uma citação de Lutero. Cristo não tinha dinheiro ou riquezas, ou um reino terreno, pois ele concedeu tais coisas aos reis e príncipes. Mas ele reservou uma coisa peculiarmente para si mesmo, que nenhuma criatura humana ou anjo poderia fazer, a saber, a conquista do pecado e da cruz, do diabo e do inferno, ou seja, a conquista do pecado, ele venceu o pecado, né, na cruz, a cruz, a morte, né? Aliás, a conquista do pecado, a conquista da morte, venceu o diabo e venceu o inferno, a conquista do pecado, da cruz, do diabo e do inferno, né? E em meio à morte, libertar e salvar aqueles que, através da sua palavra, creem nele, né? Uma citação de Lutero interessante, eu achei muito interessante isso aqui. Por quê?
Porque tem pessoas que pensam em questões de riqueza, né? Interessante é isso. E Jesus veio, né? Contrasta-se com Paulo, quando Paulo escreveu, se não me falha a memória, aos Colossenses ou Filipenses, quando ele diz que Deus não usurpou ser, que Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de sua glória e desceu à terra, né? Então, Jesus não tinha nada disso, Jesus não tinha nada, absolutamente nada de riqueza, nada. Mas ele tinha o que fazer e uma coisa para ele reservada. E que, como o Lutero ele falou aqui, foi algo mais importante que qualquer coisa mais necessária ao homem, ou mais importante ao homem nessa terra, né? Que foi justamente a vitória. Por que ele disse isso? Porque através dessa obra do Senhor Jesus Cristo, através dessas vitórias de Jesus Cristo, é que nós podemos ter a salvação. Né? Que ele se livrou, né? Vamos dizer assim, ele livre do turbilhão de culpas na sua mente. Ele agora livre, ele entendeu e começou a entender de como Jesus, na sua obra, pôde realizar coisas que o homem nunca poderia, homem nenhum, comum, carnal, nenhum poderia resolver. Então Lutero começou a meditar nisso, e Lutero falou isso, e penso eu, quando a gente para à frente de uma citação ou de uma palavra dessa, fica realmente, quando chega ao pleno entendimento, muitas vezes a nossa mente tão pequena, nosso entendimento tão pequeno, né? Tem pessoas que têm uma mente mais elevada, né? Inteligência que dá para pegar bem no princípio as coisas, né? Mas tem pessoas que não, já têm uma dificuldade de entender melhor, mas se for mastigando, vai chegar a um pleno conhecimento e observar, né, que essas vitórias de Jesus Cristo, vencer o pecado, que não é fácil, o homem não tinha condições de vencer o pecado. O homem já era escravo. O homem já era escravo do pecado. Não tinha condições, tinha que ser Jesus. Vencer o pecado, vencer a morte. Que a morte já dominava. Não é? Pelo pecado entrou a morte, disse Paulo, e a morte já veio imperando desde Adão, desde o Éden. Não é? E a morte imperava mesmo. A morte imperava. Ninguém, o homem nenhum podia vencer a morte, não é? O diabo que cogitou derrotar Deus e foi derrotado por Deus. Porém, só pela misericórdia de Deus e pela intervenção de Deus que nós somos vencedores, senão o diabo, e aquele que vacila o diabo derruba mesmo, né? Só Jesus para vencê-lo, como venceu no deserto, e é o que Lutero cita aqui, né? E venceu o inferno. Quer dizer, venceu o diabo e ainda venceu o reino do diabo, que é o inferno. Foi lá eu vou usar uma expressão aqui, no ninho do maribondo, né? Uma expressão bem nordestina, no ninho do maribondo. Quem tem medo de maribondo? Jesus enfrentou tudo e foi lá no ninho mesmo, e foi lá e humilhou, né? Segundo a palavra, né? Segundo Paulo, né? Segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, humilhou, né? Foi lá dentro. E só Jesus fazia isso, porque nenhum homem nenhum, não é? Porque a Bíblia diz que o homem é dado morrer só uma vez, depois disso segue-se o juízo, o camarada não volta, o homem não volta, só Deus que ressuscitou Jesus pelo seu poder, né? Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus, né? Após ter ido lá e vencido para então carimbar, vamos dizer assim, usando a palavra, não fugiu da mente agora a palavra, né? A salvação, a vitória, né, de Jesus Cristo, a sua ressurreição. Então, só Jesus é que podia fazer isso, né? Então, aí a gente pensa, o que Lutero estava pensando ali naquele momento, falando essas palavras, não é? Então, homem nenhum poderia. E as riquezas de nada adiantava. De nada adiantou, para nada adiantaria. Como para hoje, em questão de salvação, para nada adianta. Né? Em questão de salvação, para nada adianta. Então, por meio de tudo isso, libertar e salvar aqueles que, através da sua palavra, creem nele. Então, a gente falava da sola Escritura, que
pela palavra se chega ao conhecimento de Cristo e da salvação. Então, Jesus Cristo, através da palavra, aquele que crê, que confia nele, é salvo, né? Foi a palavra, foi o que Martinho Lutero quis expressar. Pois bem, os protestantes caracterizavam os dogmas relativos ao Papa, que entendia-se ser o sucessor de Pedro, não é? Outros diziam até sucessor de Paulo, Pedro e Paulo, como representante de Cristo e chefe da igreja sobre a terra. O conceito de méritos por obras e a ideia católica de um tesouro vindouro por causa das boas obras como uma negação de Cristo. Por uma negação de que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, os reformadores, o que fizeram? Eles caracterizaram esse conjunto, essas normas da Igreja Católica como uma negação de Cristo, porque os representantes do Papa, eles diziam isso, né? Que as pessoas eram salvas, tinham que ter as suas obras, méritos nas suas boas obras, tinham que fazer boas obras para poder ajudar na sua fé, e ajudando assim, eles seriam salvos, eles teriam o perdão, né? E qual eram os méritos, né? Vamos comprar com uma moeda, vamos subir, fazer as penitências e tal, né? Ele aproveitava justamente para vender o perdão, a venda das indulgências. Então, os reformadores, né, os protestantes, eles caracterizaram isso como uma negação. Vocês estão negando Cristo, a Igreja Católica, né, os clérigos católicos estão negando que Cristo é o único mediador. Não existe, o Papa não é mediador, ou não existe santos mediadores, não, o santo é mediador. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, né? Isso foi tirado de uma fala dos 5 solas do calvinismo, né? Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Segundo Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Né? Então, não existe ninguém. Eu estava falando com um moço, ali na oficina eu estava falando com um moço. E ele, porque assim, irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não adianta qualquer pessoa dizer que os católicos, eles têm os santos como deuses. Não é isso. Eles não entendem dessa forma. Não. O que eles entendem é que os santos católicos, e eu até concordei com a fala eu estava ouvindo o pastor Heber Campos falando sobre isso, e eu concordei com a fala dele, interessante, até porque eu já tinha falado com o rapaz lá, né? Que o rapaz, ele falando sobre o santo, que ele venerava a Bendita Virgem Maria, São Benedito, São não sei o que. Ele disse um monte de santo que eu não conheço, só alguns. Então, eu falei para ele, não, pai, a questão que eu falo para você, essas pessoas que viveram bem, que fizeram coisas boas e tal, eles também precisam de Jesus Cristo, né? São pessoas que viveram uma vida de fazendo o bem, mas não salva. Mas não é para ser venerado, idolatrado ou adorado. Ele disse, não, mas não é isso, né? Então, eles não entendem isso. Eles não dizem, se a gente for falar, não, você tem como a Bendita Virgem Maria como uma deusa. Não tem. Eles não entendem assim, né? Agora, eles entendem que essas pessoas viveram tão bem, que alcançaram tantos méritos, que esses méritos deles, né? Então, levaram eles a um status que pode interceder por eles, pelos pecadores. Né? Por exemplo, a Bendita Virgem Maria viveu uma vida casta, depois que teve Cristo. Ele até nega o casamento de Maria com José, né? Os católicos ele nega, a Igreja Católica nega, porém, o que acontece? Eles creem que ela continuou com a vida tão santa, tão casta, que agora ela pode interceder diante de Jesus Cristo pelos pecadores. É o que eles falam, né? E na reza que os padres fazem, eles falam isso, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Então, é totalmente errado, até porque Maria não era mãe de Deus, né? Era mãe de Jesus Cristo quando homem, na natureza humana. Então, pois bem, mas
eles iam muito atrás, eles confiavam muito, né, de que esses santos, né, que tiveram a sua vida, uma vida de santidade na terra, né, de bondade, ajudaria eles a chegar mais rápido perto de Deus, ou interceder, né, a pedir pelos pecados, a ajudar eles em alguma coisa que eles precisassem, né, num pedido deles. Então essa era a ideia deles. Não é questão de eles ter como deuses, muito embora que eles veneram, né? Eu falei para eles sobre a questão da veneração, eles quis dizer que não, mas uma veneração, honra, que eles dão honra até demais. Eu disse a ele, olha, tudo bem, você pode até admirar uma pessoa dessa, né? Como a bendita Virgem Maria, como você entende, mas você não pode colocar acima de Deus. Se você colocar acima de Deus, você está errado, né? Ele não gostou muito, não, mas é assim que eles precisam entender. Pois bem, tão grande é a distância. Observe bem uma questão. Eu vi isso na Confissão de Fé de Westminster. É muito maravilhoso. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fluir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual aprove a ele expressar por meio de um pacto. Então, voltando às pessoas que viveram bem, e a gente pode citar a qualquer católico, né? A Irmã Maria, a Mãe de Jesus, o Padre Cícero Juazeiro, o Mahatma Gandhi, tantos outros, tantos que por aí eles adoram. A gente vai observando e vai mostrar falando nessa parte aqui, né? Não existe ninguém, não flui nada de bom em ninguém. Por mais vida boa, por mais ações boas que a pessoa faça ou fez, por mais obras maravilhosas que as pessoas fizeram, dando a sua vida, ajudando, né? Eu estava lendo sobre a Madre Teresa de Calcutá, o quanto ela se deu na ajuda das pessoas na África, né? Ajudando os africanos ali, né? Na sua vida de bondade. Mesmo assim, era uma criatura de Deus. Então, a distância que tinha de Deus, né, mesmo sendo criado por Deus, a distância era enorme, tornou-se enorme por causa do pecado da humanidade. Né? O que as pessoas precisam entender é isso. Né? É isso. Por mais vida, por mais bondade que se faça, por mais caridade que se faça, né? Por mais luta que se tenha pelos pobres, mas a distância é enorme entre a pessoa e Deus. Não há na pessoa nada surge de dentro da pessoa que faça ela se aproximar de Deus sem que Jesus Cristo a leve a Deus. Né? Então, o que eles precisam entender, o que nós precisamos falar com consciência a uma pessoa católica que fala de santos é ter calma e explicar essas coisas. Né? Era um ser humano, teve uma vida de obras boas, teve uma vida de ajuda, de caridade, não deixou de ser um ser humano, não deixou de ser criado, de ser uma criatura de Deus. E não deixou de ter as mesmas falhas, os mesmos erros, os mesmos pecados que qualquer ser humano que existiu na Terra. Salvo o Senhor Jesus Cristo, que veio perfeito, que morreu perfeito, sem pecado, e que pôde tirar o pecado do mundo. Pôde resgatar, porque nenhum desses santos pode resgatar. Então, falando da salvação, falando disso aqui, eles precisam entender, né? Pois bem, no capítulo 3 de Romanos, versículo 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Né? Que coisa maravilhosa, né? É o que Deus
permitiu que o ser humano continuasse vivo, porque Deus tomou algumas decisões lá atrás, né? Até os tempos de Noé, né? Deus falou, vou usar uma linguagem bem humana, né? Já saturado, né? Vamos dizer assim, já saturado da pecaminosidade, né? Deus disse, meu espírito não mais contenderá com o homem, que o homem é carne, porque o homem é carne, não tem como meu espírito contender com o homem, não entende nada, então eu vou destruir. E aí achou graça, Noé achou graça aos olhos de Deus, Noé e sua família. Pois bem, acabou ali, e Deus fez um pacto com Noé, não mais destruir a terra com água, mas Deus prometeu novamente destruir a terra, sem antes, observe bem, que Deus no dilúvio, antes do dilúvio, proveu a salvação, a arca, Deus proveu a salvação, mas o povo não entendeu, e agora Deus proveu a salvação, Jesus, e o povo e muita gente ainda não continua entendendo, não é? E olha que o pecado está pior, né? Está uma situação complicada e Deus é tão justo, tão maravilhoso, que na sua justiça está dando tempo ao homem para que o homem se arrependa, não é? Tendo ali Jesus Cristo, que é a salvação, né? As portas da salvação para a humanidade. Pois bem, a autoridade da mediação só está em Jesus, não é? Porque não há, como eu havia falado, né, e tocado no assunto, a questão da mediação, não há nenhum o ser humano, mesmo chamado santo, como os católicos entendem, e era o que os reformadores falavam, né? Não tinha autoridade nenhuma para intermediar ou para mediar nada, né? Nada, salvação alguma, perdão de pecado algum. O Papa não tinha autoridade de perdoar ninguém, né? Escrevia aqueles papéis, né, de indulgência, oferecendo perdão tantos anos fora do purgatório, não sei o quê, mas aquilo era pegando o povo pela sua ignorância, né? E aumentando os seus cofres. Pois bem, os católicos da época depositavam nos santos católicos como alguém que, por méritos conquistados em sua vida, que ganhavam o status de serem verdade encarnada, não é? Foi justamente o que eu citei, o pastor Heber Campos, ele citou essa frase, né? Que ganhavam o status de serem verdade encarnada por causa dos méritos, por causa dos seus trabalhos, e por esse motivo poderiam ser intercessores diante de Deus. Por exemplo, eles tinham Maria, mãe de Jesus, como intercessora, portanto, poderia interceder junto ao Filho pelos pobres, né? Eles tinham essa consciência, né? Eles buscavam, até hoje, né? Tem essa consciência. O povo precisava saber que Jesus Cristo não necessitava de intermediadores, coisa que a Igreja Católica negava aos fiéis, prendendo-os na sua ignorância e tirando deles, pelo seu medo, o dinheiro. Ou seja, não é? A Igreja Católica sempre pregava, né, que o povo precisava de se arrepender e tinha que comprar aquele perdão da mão dos emissários do Papa. O Papa escrevia, perdoava, o Papa está lhe perdoando. Mas o Papa não tinha autoridade alguma. Né? O Papa não mediava, o Papa nem mediava diante de Deus, nem mediava, nem mesmo negando ele a mediação de Jesus, nem mesmo ele conseguia mediar a própria salvação, né? Nem ele tinha que buscar em Jesus. E o povo com medo, porque o povo tinha muito medo, o povo era muito religioso, né? O povo da época era muito religioso. Então, o povo tinha que entender. Agora, qual foi a coisa boa, e eu creio que Lutero se aproveitou disso, né? Foi a questão do povo estar saturado também com as muitas cobranças que havia, né? Tudo se tinha que pagar a Igreja Católica, né? E uma questão política que havia na época também era os impostos. Então o povo estava muito saturado, né? E por isso que a questão da reforma, né? A revolta, né? Houve a revolta dos camponeses e tal, justamente por ocasião, né, da reforma. Alguns homens, 2 homens, até se aproveitaram no Império Germânico, né? No Império lá no
quando reinava o rei Carlos V, o imperador Carlos V, eles se aproveitaram e levaram os camponeses a se revoltar e tal, justamente dizendo que foi Lutero que iniciou isso, né? E Lutero disse que essa questão da violência não foi obra dele, não foi, ele não quis assim, ele não queria dessa forma, né? Então houve muito nisso aí. E o povo, quando Lutero pregou, quando Lutero chegou falando quando Lutero protestou, pregou as 95 teses na frente, na porta da igreja lá de Wittenberg, né, que o povo, após a descoberta da imprensa, né, Gutenberg, ele inventou a imprensa, e aí foi impressos as 95 teses, e o povo chegou primeiro o povo da Alemanha, depois da Europa, depois do mundo, e aí foi o início, o princípio de tudo, né? E aí houve todo aquele movimento, e louvado seja Deus por isso. Porém, o povo já estava muito saturado, e a Igreja Católica, eles prendiam o povo pela ignorância do povo, né? Escondendo a verdade, logicamente, do povo. Agora vamos falar de somente a graça, né? Sola gratia, somente a graça. Graça, favor imerecido. Ou, como fala o pastor Jasner, eu sempre lembro disso, vou falar, favor contra merecido. Segundo nos biógrafos de Lutero, por viverem um lar muito religioso, ele tornou-se um religioso e grande religioso. Tanto que ele era devoto de alguns santos. No episódio que antecedeu seu ingresso no mosteiro, ele, com medo de morrer, clamou a Santa Ana, que era uma santa que ele era devoto, para que o salvasse dos raios na tempestade, né? Conta na biografia dele que ele estava indo ou voltando da casa dos seus pais e deu uma terrível tempestade e os raios começou a cair, ele ficou com medo de morrer e aí ele clamou por salvação a Santa Ana. E nenhum raio pegou nele, ele creu isso e entrou no mosteiro. Pois bem, e conforme o seu ingresso e seu mergulho nos estudos, ele descobriu o quanto era pecador. Eu havia falado ontem aos irmãos, observe bem, que tem pessoas que vivem nesse mundo que não procura ter ciência ou não tem um drama de consciência na questão do pecado, né? Tem pessoas que acham que não peca, né? Não pede perdão a Deus porque não pecou, ou não medita na palavra, porque eu estava falando concernente à pregação da palavra, falando com uma pessoa, disse assim, olha, a pregação ela não tem que coçar a nossa cabeça, a gente não pode pregar para coçar a cabeça de ninguém, ou massagear o ego de ninguém. A pregação que nós temos que fazer é uma pregação que ela faça surgir em nós uma consciência de pecador, né? Então, essa é a pregação que nós temos da palavra de Deus, é isso, né? Então, uma consciência de que nós somos pecadores e precisamos. E Lutero, ele fez isso, ele mergulhou na palavra. Só que Lutero era o seguinte, nem ele perdoava ele mesmo, porque ele já estava condenado, ele tinha consciência de estar condenado, né? Ele tinha tanto pecado que não era brincadeira. E não encontrando como se salvar da condenação a ele imposta por Deus, ficava cada vez mais incrédulo, como se salvar de eminente e cruel condenação. Mas que Deus é esse? Achava-se constantemente atormentado pelo diabo. E Lutero se depara com este texto: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie, né? Foi um refrigério para a mente perturbada de Lutero, né? Assim como outros textos que ele falava, como o texto de Romanos. Observe bem, existe uma palavra chamada sinergismo, né? Sinergismo. O que é o sinergismo? Uma doutrina protestante, segundo a qual o homem, apesar do pecado original, conserva o livre-arbítrio na busca de sua salvação e na obtenção da graça divina. Os reformadores chamavam de sinergismo a pregação da Igreja Católica para que os fiéis buscassem salvação pela graça através de méritos, ou seja, confie na graça, mas confie nos méritos também,
né? Ou nas suas obras, nas boas coisas que você faz. Confie nos méritos de suas próprias obras. Segundo Paulo, em Efésios capítulo 2, do 8 ao 9, a salvação nunca esteve e nem está condicionada a nenhuma obra do homem, por mais que este busque e trabalhe. Seus esforços serão vãos. Deus, por misericórdia, dispensou seu favor. Em Romanos capítulo 3, versículo 11, diz: o homem nunca poderia, aliás, no versículo 11, o homem nunca poderia buscar porque não entendia. Não é? Então, como é por isso que aí entra a questão do pastor já fala da graça contramerecida. Como o homem ia buscar uma coisa que ele não entende? Como buscar a salvação em Deus se ele não entendia que Deus estava oferecendo salvação em Cristo Jesus? Não é? Como? Então, as pessoas não entendiam. Isso está no comentário dos 5 solas de Calvino, né? Ele cita justamente Romanos capítulo 3, versículo 11. O sola gratia tira qualquer mérito do homem, não é? Quem falou isso foi justamente o reverendo Heber Campos. O sola gratia tira qualquer mérito humano. Por quê? Porque é só pela graça. Não é por méritos de obras, não é pelo trabalho que você faz. Nós fazemos, nós trabalhamos, nós evangelizamos, nós ajudamos, nós fazemos caridade, porque nós cremos em Deus e porque nós obedecemos às Escrituras, porque Jesus mandou fazer isso. E não para alcançar a salvação. É porque já somos salvos, por isso que fazemos. É porque cremos em Deus, por isso que fazemos. E não para a salvação. Não é? Então, não pode. Eu gostaria até de ler, ficou na minha mente que eu preciso ler no capítulo 3 de Romanos, versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O ser humano, como poderia buscar a Deus se não entendesse, ou se não entende a palavra? Se não entende o que lhe é dado, o que lhe é oferecido. Para buscar a Deus, para ter a salvação, tem que entender. Aí é onde entra a pregação da graça, mostrar a eles que Deus, através do seu favor, da sua graça, oferece ao homem salvação, sem qualquer mérito, né? Sem que o homem precise fazer nada para se salvar. Preste atenção, para se salvar. Né? Eu havia falado antes, faz porque é salvo, pratica as boas obras porque é salvo, mas os méritos das obras não lhe dá o direito da salvação, não ajuda a fé, não ajuda, não é um suporte para a graça, vamos dizer assim, é a graça e só a graça, e acabou. A salvação vem nessa questão, né? Bom, agora, sola fide. Sola fide, ou somente a fé. O jovem Martinho Lutero dedicou-se por completo à vida no mosteiro, empenhando-se em realizar boas obras. Eu havia lido isso já antes, não é? E eu coloquei aqui justamente para consolidar na questão da fé, a fim de agradar a Deus e servir ao próximo através de orações por suas almas. Dedicou-se intensamente à meditação, às autoflagelações, às muitas horas de orações diárias e peregrinações e à confissão. Quanto mais tentava ser agradável ao Senhor, nós amantes, mais se dava conta dos seus pecados. O pastor Pascoal Piragini, ele disse uma coisa interessante aqui, concernente a isso, né? Lutero era um homem que decidiu ir para a vida monástica como uma busca pela vida eterna. Havia dentro dele um senso de pecado, tanto que ele se confessava o quanto podia. E, às vezes, logo depois da confissão, ele voltava ao confessionário para acrescentar um pecado que havia acabado de lembrar. Ele pensava que se esquecesse de confessar um pecado e morresse, não haveria salvação para ele, pois estava em dívida com Deus. Tentava viver a perfeição, mas sabia que não podia fazê-lo. Olha que coisa interessante, né? da vida de Lutero, né? Ele
cada vez que Lutero se lembrava do pecado, Lutero corria lá para pedir perdão. Era uma consciência de que tinha que ter uma vida casta diante de Deus. Era uma consciência de que ele só produzia pecado. Só existia nele pecado. Não tinha outra coisa. Não tinha uma coisa boa nele. Né? Nós temos uma consciência de que... Mas tem uma consciência de que somos bons. Quantas pessoas têm consciência de que é bom, né? Eu sou bom demais. Né? Se a gente meditar como Lutero aqui, que meditava aqui sempre. Eu me lembrei, se lembrou do pecado, esqueceu de um. Aí daqui um pouco lembrar, corria para ir lá confessionário. Senhor, me perdoa por causa de tal pecado. Aí esquecia, voltava, se lembrava do pecado, voltava para se confessar. Era assim, uma busca constante pelo perdão de Deus, pela misericórdia de Deus. E é assim que nós vivemos, né? Temos que viver uma busca constante pela misericórdia de Deus. Se nós fizermos isso, nós não estaremos ocupados com coisas mundanas, né? Não teremos tempo. A mente nunca vai estar vazia, né? Sempre buscando a misericórdia de Deus, nunca vai estar pensando em coisas mundanas, né? Uma das citações de Lutero também interessante é essa. A substância da fé é a nossa vontade. Seu modo é que abracemos a Cristo pelo divino instinto. Sua causa final e seu fruto que purifica o coração nos torna filhos de Deus. E, com isso, nos traz a remissão dos pecados. Ele falando sobre a fé. Né? Por isso que é somente a fé. Né? Maravilhoso é isso. Em Romanos, capítulo 4, versículos do 1 ao 7, Paulo fala que a justiça vem pela fé. Citando Abraão, ele diz... deixa eu abrir aqui também, porque eu coloquei aqui, é Romanos, capítulo 4, do 1 ao 7. Às vezes eu conheço o texto, mas esqueço. Aí pronto. Não tem como eu citar aqui sem ler, né? Capítulo 4 do... Pode ler, por favor, irmã Jandir. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que fez qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê, naquele que justifica o ímpio, e sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cuja maldade são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Louvado seja Deus. Pois é, faça que nem Abraão, né? Crê para ser justificado. Se agarre por fé à graça. Se abrace por fé à graça. A graça de Deus, Deus deu o seu favor, a sua graça, e agora eu estou abraçado, né? Jesus Cristo é justamente aquele que trouxe a redenção, né? A justificação pela graça de Deus, e nós recebemos pela nossa fé. Então, é se agarrar pela fé. Aí é onde entra a questão da fé, porque é pela fé que somos justificados, né? O Senhor nos justifica porque cremos nele. E Abraão, ele creu em Deus e foi imputado como justiça porque ele creu em Deus, porque ele confiou em Deus, porque ele aceitou, acatou, né? O que Deus ele determinou para Abraão. Então, Abraão foi um verdadeiro adorador de Deus, tanto é que foi chamado amigo de Deus. Então, pela sua fé, ele foi justificado. Então, é pela fé que nós somos justificados. Não é, como eu havia falado, e foi anteriormente na graça, né? Não tem mérito algum. As obras não produzem mérito algum para justificação. As obras é porque nós temos fé, porque cremos no Senhor e porque somos salvos, aí praticamos as boas obras. Esta era a luta de Lutero, né? Como dos demais reformadores concernente à justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, só por meio da fé é que nós somos justificados. A Igreja Católica Romana
Pregava que o homem poderia não só pela fé, mas também por seus méritos, pelas obras, alcançar a justificação. Nesse caso, fazia entender que havia algo de bom dentro do homem que o levaria a agradar a Deus. E o próprio Papa tinha a autoridade de dar ao homem o perdão pelos pecados. O Papa, coitado, era o mais necessitado de salvação, né? De justificação e queria... Quando no pagamento desse perdão ou dessa indulgência, né? Então, o povo tinha que pagar para poder... O Papa escrevia, né, como eu havia falado antes, mandava aquele papel ali, e o povo, enganado na sua ignorância, tinha que pagar para receber. E até pedir perdão, né, tirar do purgatório os seus entes queridos, como era o entendimento deles. Mas, sola fide mostra que não há nada de bom no homem que o consiga justificar perante Deus. Nada que o homem fizesse nesse mundo para aplacar a ira de Deus sobre ele daria resultado satisfatório, a não ser crer para a justificação e viver pela fé. Como o próprio Lutero citou em certo momento, Romanos capítulo 7, capítulo 1, versículo 17. O justo viverá por fé. Tem um texto aqui tirado do Portal dos Luteranos, que ele também fala concernente a isso. Lutero está sentado em sua escrivaninha. Isso aí foi um pedido que fizeram para ele, né? Para ele escrever os seus pensamentos depois de tanto tempo de luta na reforma, né? Aí pediram para ele escrever. Lutero está sentado em sua escrivaninha. Fora-lhe pedido para escrever um prefácio para a edição de seus escritos latinos. Muito a contragosto, ele concordou com a publicação desses escritos, pois Lutero achava melhor que as pessoas lessem a Bíblia aos seus escritos. Sentado à escrivaninha, ele aproveita a redação do prefácio para dar aos leitores uma retrospectiva da sua vida. E nenhum outro momento da vida de Lutero pôde ter sido tão interessante e palpitante como o momento da sua grande descoberta de que o justo vive pela fé. Esta descoberta vai mudar completamente a sua vida e suas ideias, quando Lutero descreve sobre este momento. Eu não amava o Deus justo. Isso aí é quando ele fala da vida dele, na questão quando ele entrou no monastério, na sua luta, né? Na sua questão de interna, né? De estar condenado, de pecador, e Deus já condenou, né? Nessa questão. Eu não amava o Deus justo que pune os pecadores. Ao contrário, eu o odiava. Mesmo quando, como monge, eu vivia de forma irrepreensível perante Deus, eu me sentia pecador. E minha consciência me torturava muito. Assim eu andava furioso e de consciência confusa. Não obstante, teimava impertinentemente em bater a porta desta passagem. Desejava com ardor saber o que Paulo queria. Aí Deus teve compaixão de mim, dia e noite. Eu andava meditativo, até que por fim observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito. O justo vive por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Então me senti como renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Aí toda a escritura me mostrou uma face totalmente diferente. Assim como antes eu havia odiado violentamente a frase justiça de Deus, com igual intensidade de amor, e eu agora a estimava como a mais querida. Assim, esta passagem de Paulo, de fato, foi para mim a porta do paraíso. Então, Lutero descobre que, se crermos, a justiça de Cristo nos é imputada por Deus, né? Então, o justo vive por fé, né? Lutero, ele ficou sossegado, ele entrou no paraíso, porque é assim que a palavra faz, né? A palavra muda a mente do homem, né? A palavra, ela faz uma obra tremenda no ser humano, quando ela entra, né? Quando o ser humano entende a palavra, né? O ser humano muda, né? É por isso que quando nós pregamos a palavra, temos que pregar com entendimento e pedir que o Espírito Santo de Deus
Então, trabalhe no coração daquela pessoa, para aquela pessoa entender, né, o que estamos pregando. E, por fim, só lhe digo glória ou somente glória a Deus. Eu vou ser bem resumido aqui, por conta do horário. Em um tempo religioso, onde o antropocentrismo tomava conta nas liturgias, as pregações engrandeciam, dava poderes a homens e não a Deus. Homens querendo usurpar glória que deveria ser apenas para Deus. O que nos mostra só lhe deu glória? Porque a Deus somente glória. Deus é o autor da nossa salvação. A ele cabe salvar e condenar. Dele e por ele são todas as coisas. Todos os solas levam-nos a este ponto. Agora, observando sua majestade, e porque ele é Deus, toda a glória é dada a ele. Citando novamente Isaías capítulo 6, versículo 1, não é novamente, né? É que eu havia citado antes, mas tirei, porque não ia caber no texto. Citando Isaías capítulo 6, versículo 1 a 3, os serafins o adoravam dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Santo, separado do comum. Uma das situações que Lutero quis enfatizar em sólido glória é que na sua época ninguém nem nada era merecedor de glória, só Deus, o Salvador, o justificador. Se o homem mais comum, que sem esperança futura e pronta para a condenação, quando, olhando para um ou outro lado, se enxergava seu pecado e, consequentemente, esperando a hora da sentença condenatória, no desespero é levado por intervenção de Deus, porque nem ele mesmo sabia, por entendimento próprio, que aquilo estava ali. Efésios capítulo 2, versículos do 8 ao 9, que nós havíamos lido, a compreender que havia uma esperança de salvação, tão somente se ele cresce, nem santos, papa, cardeais, bispos, padres, etc., pôde dar luz a seu entendimento. Só pela palavra, revelando a graça de Deus, pela obra de Cristo e sua mediação, através da fé, toda a glória somente a Deus. Aí tem uma citação de John Ackerberg, se a doutrina bíblica não é o padrão final, então onde traçar os limites do que é ou não é cristão, né? Então eu coloquei essa última frase aqui pelo seguinte, tem pessoas que não querem aceitar a doutrina bíblica, né? A Bíblia como regra de fé e prática. Olha, irmãos, o nosso pensamento, a nossa mente é muito pobre, viu? A palavra é rica, maravilhosa. Que o Senhor continue nos abençoando. Revestidos da palavra do Senhor, como é esse tema das 5 solas, né? Só a palavra, só a fé, só Cristo, só a graça, só a Deus glória. O homem não é merecedor de nada, é pela graça do Senhor. Aleluia. Irmãos, para nós adiantarmos, porque a hora já se vai, eu queria dar aqui uma gratificação, né? Só simbólica, simbolismozinho, para os professores da EBD, amém? Então eu chamo aqui à frente o irmão Gesiel, a irmã Ellen e o irmão Gesimiel, amém? É só um lembretezinho para dizer que a escola dominical lembra deles, né? Que eles são uma parte de grande importância. Amém? O irmão Gesimiel, amém? Deus abençoe. A irmã Ellen, Deus abençoe. Amém? Irmão Gesiel, amém? Deus abençoe, irmão. Queria convidar também as crianças aqui à frente para receber uma lembrancinha. Amém? Amém. Deus abençoe as crianças, né? Porque, Amém. como eu já vi o pastor falar aqui,
A sociedade ela é conhecida pela forma que ela trata as suas crianças. Se a gente não der valor a eles, quem vai dar valor a eles, né? Amém? Então, queria convidar aqui, irmãos, para um desembanhar da espada breve, rápido. Um representante do grupo JMV e um representante do grupo Sião, para um desembanhar da espada. A JMV pode escolher um representante e o grupo Sião também um representante, para estar aqui desembanhando a espada, mostrar que você é afiado na Bíblia. Amém? Teremos aqui premiação. Pode vir, pode vir. O irmão Cauã, representante da JMV e do grupo Sião. A irmã Deus Amar. Amém? Pode se aproximar para desembanhar a espada. Terá uma premiação, irmãos. O irmão que ganhar aqui terá uma premiaçãozinha. É simbólico, mas é para mostrar a sua capacidade com a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, eu vou dar dicas sobre esse texto. Peço que os irmãos levantem a sua espada. A primeira igreja missionária, o Espírito Santo escolhe, eles oram e os despedem. Essa é a dica do texto que vocês têm que encontrar. A primeira igreja missionária, o Espírito Santo escolhe, eles oram, impondo as mãos e os despedem. A igreja sabe qual é? Sabe? É em Atos. É um livro de Atos. Qual é a primeira igreja missionária? Antioquia. Quer achar o texto? É um texto simples. Os irmãos têm mais 1 minuto. Não achando, o irmão do banco que responder ganhar a premiação. Amém? Calma, ainda nós podemos esse estudo aqui, a capacitação de liderança, sobre a primeira igreja missionária. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deus abençoe, irmãos. Podem sentar. A igreja pode responder qual é? 13. Atos, capítulo 13, versículos do 1 ao 3, né? Agora muitas pessoas responderam ao mesmo tempo, né? Então, vou chamar mais 2 para vir aqui desembanhar a espada. Amém? E a premiação está aqui. Mais 2, o representante da JMV e o representante do Grupo Sião. A irmã Jandira e o irmão Jonatas. A irmã Jandira e o irmão Jonatas. 2 bons de Bíblia.
vão estar levando para casa esse grande prêmio. Aleluias. Levante a espada. Amém. Vamos. Está no Novo e no Velho Testamento. Ele foi abençoado, indo para Arã, na antiga cidade da Luz, seu travesseiro virou altar. Os irmãos já sabem quem é? Sim. Não responda não. Deixa eles se encontrarem aqui para ver se estão afiados na palavra. Isaac chamou a Jacó e o abençoou. E ordenou que ele tomasse uma mulher e fosse para Canaã, levando a Padarã, na casa de Betuel, pai da sua mãe. E Deus Todo-Poderoso abençoou e multiplicou. E deu-lhe a bênção de Abraão e a vida. Assim enviou Isaac a Jacó, qual foi a Padarã e a terra. E partiu, pois, Jacó de Bet-Seca e foi Sarã. E chegou a um lugar onde pousou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma pedra de travesseiro e, quer continuar? Amém. Até aí tá bom, né, irmão? Jacó, esse é o texto. Então a irmã Jandira vai receber o prêmio, né? Tem mais um prêmio, irmãos. Tem mais um prêmio. Esse prêmio eu vou dar para um irmão ou uma irmã que recitar um salmo completo. Uma irmã ou um irmão que recitar um salmo completo. É fácil, né? Pode se levantar, pode vir receber o prêmio. A irmã Ellen. A irmã Ellen vai recitar um salmo. Qual o salmo, irmã? Sim. Salmo. Pai do Senhor. Amém. Salmo 91. Amém. Vamos acompanhar na palavra do Senhor. Pode começar, irmã. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou, eu também o livrá-lo-ei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-eis abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluias, glória a Deus, né, irmãos? Maravilhoso, mostra que sabe Bíblia, Deus abençoe. Então, é isso aí, irmãos. A escola dominical é para isso, é para nós aprendermos e vir aqui nos divertirmos, né? Porque a escola dominical é animada, essa escola que vem formando grandes teólogos, grandes homens que conhecem a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, a cada um desses que estão aqui. Lembrando que o alvo
que foi passado para os irmãos. O grupo JMV alcançou o alvo. JMV alcançaram o alvo 100%. O grupo Sião alcançou 20% do alvo. Amém? Mas Deus abençoe a cada um, porque o empenho, o trabalho do Senhor não é em vão. O trabalho que você faz com gratidão para o Senhor, ele não é em vão. Amém? Então, nesse momento, eu convido a banda, os músicos, para louvar, né? E logo após nós estaremos encerrando com a oração maravilhosa, na voz do pastor Jason, e com a breve recepçãozinha ali, né? Comer um pedacinho de pão com refrigerante. Amém? A banda vem louvar o Senhor para estarmos encerrando a EBD animada. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estaremos louvando o nome do Senhor nesta manhã e que os irmãos possam louvar a Deus juntamente conosco. Vamos louvar o nome do Senhor nesta manhã juntamente com a igreja, falando que o Senhor é a nossa cura, amém? E é tudo que Ele é tudo que nós precisamos. Quando clamo e acalma eu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim.
impossível ao Senhor. Aleluia, este culto aqui nós estamos começando uma tarde de adoração, e até a noite nós iremos permanecer neste espírito e vamos adorar o nome do Senhor, porque se nós estamos aqui é por causa dessa conquista que o Senhor nos deu. Aleluia, somente o sangue de Jesus pode nos purificar, pode nos limpar e pode nos fazer galgar os degraus celestiais, porque quando nós estamos cantando, nós estamos nos aproximando do trono do Senhor. Aleluia, nós estamos louvando aqui na frente. Isso quer dizer que quando nós começamos a louvar, nós começamos a agradecer o nome do Senhor. E o Senhor, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa adoração. Cantar, falar as palavras é fácil, mas com a alma, tendo convicção daquilo que você está falando, que não é impossível, nada é impossível, nada é impossível. Não há doença que o Senhor não possa curar, não há milagre que o Senhor não possa realizar, não há vida que o Senhor não possa transformar. E eu creio que nesta tarde aqui nesta igreja, o Senhor está recebendo a nossa adoração, e nós estamos dizendo que nada é impossível ao nome de Jesus. Vamos cantar isso mais uma vez, uma última vez. Nada é impossível. Visita causas nesta manhã, Jesus. Somente ao Senhor a glória, aleluia. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é, oh Jesus, para ti, nada é impossível. Aleluia, que o Senhor nos abençoe. Amém. Agora eu quero passar a palavra para o pastor Jaso, né? Ele estará encerrando esse trabalho por pouco tempo, né? Que à noite estaremos aqui novamente louvando ao Senhor. Então eu quero passar a palavra para o pastor Jaso. Quero saudar a escola com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, é um marco, não é? Nós estamos hoje, na verdade é dia 31, mas nós nos antecipamos, nós estamos comemorando a reforma protestante com esse tema, as 5 solas, muito bem explanado. E aí a gente aprende que a igreja é a igreja da palavra, é a igreja da fé, da graça de Cristo, que glorifica o Senhor. Então, que nós possamos guardar, porque essa doutrina é a espinha dorsal da nossa vida espiritual. O culto racional é o culto da palavra. E não precisamos de mais nada. Só precisamos dessas doutrinas que nós temos, né? Que aprendemos hoje um pouco mais sobre elas, e nos mantemos firmes na doutrina. Então, não vamos nos prolongar, porque vamos ter culto logo mais, já estamos transbordando, né? Então eu creio que à noite vamos estar em todo gás, dando glória de rachar a parede, eu creio. E Deus será ainda mais glorificado. Vamos ficar de pé para encerrar com uma oração. Que Deus abençoe todos os irmãos que chegaram aqui. Quem chegou aqui aprendeu e vai sair vitorioso. E pedir ao Senhor que ajude quem não chegou, porque perdeu. Não se perde momentos como esse. Oração cantada. Oração cantada. Tua palavra é luz para o meu caminho.
tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que veio a mim, em meio a um deserto. Como orvalho, em meio na terra seca, e dela faz surgir verdes pastos. Como orvalho, em meio na terra seca, e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, pra que onde se cura. Quero fazer valer tua palavra em mim, pra que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Pois em meio a tua palavra se fizeram os céus, e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para o que o doente tenha onde se cura. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Obrigado, Senhor amado, por essa tarde tão maravilhosa. Deus Altíssimo, pela tua palavra que nos alimentou, nos edificou, nos santificou, nos renovou, nos restaurou nesta tarde, Senhor. Pai Santo, continue abençoando, Senhor, a igreja, dando ao teu povo mais fome e sede da tua palavra, levantando, Senhor amado, mais pessoas interessadas em aprender. Deus Altíssimo, abençoe a escola dominical, continue abençoando a escola bíblica dominical, fazendo dela um baluarte, Deus amado, da tua casa. Senhor, leva os teus servos em paz, e logo mais estaremos aqui para glorificar o teu nome. Deus Altíssimo, nós agradecemos a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nossa divisa é da EBD, né? Escondi a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que o Senhor nos abençoe.